Olá, sejam todos muito bem-vindos, que coisa boa! Chegou o momento de nós nos encontrarmos, né? E nós pensarmos, trocarmos ideias, ai que bacana, porque a nossa revista do maternal Ezequiel, ai tá muito linda, meu Deus do céu, e o profeta Ezequiel na Babilônia, é isso que nós estamos, é sobre isso que nós estamos estudando neste trimestre, porque vocês já sabem que o nosso programa de educação cristã continuada tem essa proposta, enquanto o papai e a mamãe estão lá na escola dominical, estudando o quê? Claro, a palavra de Deus, o livro de Ezequiel, os nossos pequeninos também, tá? Que coisa boa! Eles já estão ouvindo a palavra de Deus, já estão aprendendo. E a nossa história de hoje, na nossa lição de hoje, de número 8, nós vamos contar algo maravilhoso para os nossos pequeninos. Sabe o que é? É que o povo, sabe, de Deus, o povo de Israel que estava lá na Babilônia, moravam já há muito tempo, eles receberam uma promessa, que logo, logo Deus os levaria, né, de volta para a terra deles, porque Deus cuida do seu povo, e é exatamente isso que nós vamos ensinar hoje para os nossos pequeninos. Então, olha a nossa lâmina aí, título da nossa lição número 8 é Deus cuida do seu povo. Uau, que coisa maravilhosa saber que Deus cuida do seu povo. Deus cuida de mim, Deus cuida de você. E nós vamos ler a palavra de Deus aqui no livro de Ezequiel, no capítulo 28, apenas os versículos 24 a 26 é que nós vamos extrair aí um ensino precioso para os nossos pequeninos. E olha o nosso objetivo, pais e educadores, no término do ensino de hoje, a criança deverá saber que todos os dias Deus cuida da gente, Deus cuida do seu povo. Ai, que coisa maravilhosa! E você já sabe, o nosso personagem do trimestre, o nosso amigo Ezequiel, está aqui todo charmoso com o seu amigo também. Só esperando, né? Para que nós possamos conversar, refletir, trocar ideias sobre o nosso ensino. Vamos pensar e agora imaginar como que nós vamos falar aquele versículo que a gente chama de guardando no coração. Olha aí o que a nossa lâmina vem sugerindo. Guardo a tua palavra no meu coração. Salmo 119, verso 89. Ai, meu Deus, guardo a tua palavra no meu coração. Como que o meu pequenino? Bom, é mesmo, né? Os nossos pequeninos do maternal, eles ainda não, eles agora que estão aprendendo e eles estão ávidos a isso, não é? Eles estão com o coração aberto. O que você ensinar, ele aprende bem rapidinho, pois é, então. E aí você sabe que ao ensinar a palavra de Deus, as nossas crianças precisam ver algo, precisam segurar alguma coisa que faça com que elas compreendam melhor a mensagem. Então, quando eu e você falarmos, guardo a tua palavra no meu coração, olha a nossa sugestão, coloquei aqui no nosso cenário os nossos bonecos em várias versões, né? Nossos bonecos aí que remete aí ao personagem Jesus. Olha que lindo, não é? Deixa eu afastar aqui, vem pra cá. Olha, nós temos nosso boneco de pano, que a gente chama de naninha, porque é todo aquele boneco que o bebê pode dormir abraçadinho, pode ficar, não é, brincando à vontade com ele por horas e horas. Então, olha aí, Jesus na versão naninha, que é este boneco aqui, na versão almofada, este maior, e o outro de brinquedo com coração fofinho aí no colinho. Então você mostra, não é, o personagem Jesus e diz, eu guardo a tua palavra no meu coração, e dá um abraço no boneco Jesus. É muito gostoso
o seu pequenino de 2 a 3 anos, ele vai aprender isso com você, tá bom? Vamos aos nossos recursos didáticos da nossa história de hoje. Vamos lá, porque você sabe que na revista maternal vem trazendo aqui propostas de recursos didáticos, aquilo que você precisa ter em mãos para ensinar a Bíblia, a palavra do Senhor, não é? Para os nossos pequeninos. E lógico que dentro aqui, né, da revista vem sugerindo também os recursos para os nossos bebês. É sim, com certeza. Eles podem e devem já ouvir a palavra de Deus. Aliás, contar história para o bebê, até a mamãe, quando está, olha, com o bebê na sua barriguinha, ela pode e deve já contar histórias da palavra do Senhor para a sua criança. Ai, que coisa mais linda, não é? Aproveite esse tempo, viu, mamãe? Pois é. Agora, para o meu bebê, você já sabe que a gente traz uma proposta nesse trimestre. O nosso personagem aqui, lindão, bonito, o Ezequiel, não é, gente? Esse boneco muito gostoso que a gente sempre traz, olha só, de algodão, muito fofinho, tecido aqui bem fofinho, olha só. Tá vendo? Olha, com enchimento, tudo bordadinho para não ter perigo da criança, né? Ter nada que possa arrancar ou colocar na boca. Você sabe que a criança, ela tá nessa fase, não é? Principalmente a turminha do maternal. Então, vamos ter cuidado, tá bom, gente? Então, o nosso boneco de pano Ezequiel e o seu amigo, ou pode colocar 2, 3, quantos bonecos você tiver aí para contar a história de hoje para o seu bebê. Já para a turminha de 2 a 3 anos, aproveite o espaço que você tem aí na sua sala de aula. Você pode fazer, olha que legal, gente. Olha aqui, eu trago aqui essa proposta de 2 círculos. Você pode fazer círculos em retângulos, enfim, tá bom? Quadrados, de TNT. Olha só, eu só costurei e coloquei na borda um viés, tá vendo? Para ficar em destaque. É importante porque isso delimita espaço para a sua criança sentar aqui com você, coloca lá no chão, perto de almofadas, aproveite, tá bom? Também, se você quiser colocar numa mesa, a criança vai ficar, as crianças ficarão ao seu redor aqui da mesa e vai ficar linda a sua história também. Eu coloquei 2 aqui, né? 2 tapetinhos de TNT e o outro de feltro, também com a borda de viés, e vai ficar bem legal o nosso cenário. Aproveitei, né, uma pelúcia. Olha que bonitinho esse cabelo, gente, que charme. E esta caixinha, não é, que eu encontrei, olha só que legal, de madeirinha, pode ser de papelão. Você pode decorar, faça o seu material, porque você sabe também que a nossa revista traz em anexos as figuras que você recorta, tá bom? Plastifica, e aí você pode colocar, como eu coloquei aqui as figuras, olha só, viu? Eu recortei, plastifiquei, olha, encapei rolinhos aqui, olha só, e minhas figuras ficam bem em pé, bonitinhas assim, e vai fazer parte do meu cenário, da minha história, beleza? Vamos lá para a nossa história para o meu bebê? Como que eu conto? Porque você que trabalha no berçário aí na sua igreja, o papai, mamãe, vovô, vovó, querem contar? Contem mesmo, tá bom? Falem da palavra do Senhor para o seu pequenino. Mas como que eu vou contar a história para o bebê? É simples. Senta com o bebê, coloca ele no colo, aproveita que ele tá de barriguinha cheia, não é? E aí, no colinho, você pega e começa a olhar nos olhos do seu bebê, mostra os bonecos bem fofinhos, dá movimento, entonação de voz. Isso é um segredo para o seu bebê já prestar atenção. E você diz: olha, bebê, olha que camelinho bem fofinho. Se tiver de pelúcia um cavalinho, olha, o cavalinho também serve? Serve, pronto, tá certo? E você diz um dia: Ezequiel,
ele estava ali. Ai, vamos aproveitar esse cestinho também. E Ezequiel estava ali conversando com os seus amigos. Cadê o outro amigo? Peraí, eu vou buscar. Aqui tem outro amigo de Ezequiel e eles estão aqui nesse cesto. Pois é, um dia Ezequiel disse para os seus amigos: meus amigos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus cuida de vocês, viu? Ele mandou dizer que um dia ele vai levar vocês de volta lá para a terra de vocês. Meu Deus! Eles ficaram tão felizes. Quem pode me ajudar? Vamos empurrar os amigos de Ezequiel. Vai viajar. Boa viagem. Pronto. É desse jeito que você ensina de maneira curtinha, conversando com o seu bebê. Você vai ensinando as verdades bíblicas, a palavra do Senhor para o seu pequenino, tá bom? Deixa eu colocar aqui agora. Para a sua turminha de 2 a 3 anos, aqui está o cenário bem legal. E aí você diz: olha que coisa mais linda. Sabe de uma coisa? Eu li aqui na palavra de Deus que um dia o profeta Ezequiel, ele estava ali conversando com Deus, mas Deus disse para ele ir lá e transmitir um recadinho para os seus amigos. O que será? Ele chamou todo mundo e eles vieram e disseram assim: pronto, Ezequiel, pode falar o que foi que Deus disse. E Ezequiel disse assim: olha, Deus disse para vocês não terem medo, porque Ele cuida de vocês. E Ezequiel disse assim: olha, Deus disse para mim que vocês estão bem distantes aqui na Babilônia, mas um dia Deus prometeu que vai levar vocês, todos vocês, sem ficar nenhum, todos vocês vão todos voltar para a terra de vocês. Gente, como Deus é lindo! E aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Isso mesmo! Todos aprenderam a confiar em Deus. É, isso mesmo. E sabe de uma coisa? Um dia Deus cumpriu com a promessa. Isso mesmo. E todo aquele povo, todos eles se prepararam, olha só, e foram viajar. Vamos ajudá-los? Vamos embora todo mundo, vamos para a nossa terra. Que coisa boa! E assim, Deus cumpriu com a sua promessa. Ai, que coisa boa! Sabe por quê? Porque Deus cuida do seu povo e Deus cuida de cada um de nós também. Ai, que legal! Palminhas, Ezequiel, para você e para os seus amigos. Viu como é bom confiar em Deus? Pois é, não é? Ai, que maravilha! É desse jeito, de forma lúdica, tranquila, divertida, que você ensina a palavra de Deus para os seus pequeninos, tá certo? Claro que depois que a gente fala da palavra do Senhor, temos sempre que manter aquele hábito de orar, não é? Porque orar é falar com Deus. E você diz: querido Deus, muito obrigado por cuidarem de cada um de nós, por cuidar de mim, cuidar dos meus amigos. Obrigado, Papai do Céu. Todo mundo manda beijo para Papai do Céu. Isso mesmo, tá bom? Que legal, né? Agora nós estamos tão felizes que nós vamos cantar, vamos louvar a Deus. Ai, que coisa boa! E aí eu aproveito os meus bonecos. E se você tiver aí com você fantoches, você pode também utilizar os fantoches que as crianças curtem de montão, não é? E você canta com elas Deus grandão. 3 palavrinhas no volume 5. Tem essa música que é muito divertida, é muito legal, tá bom? Agora não esqueça
da atividade, porque a criançada já ouviu, já aprendeu a palavra de Deus, e a atividade que elas irão fazer na revista do aluno vai ajudá-las a fixar o que elas aprenderam. E olha que legal, gente, que coisa mais linda! Observe comigo aí na lâmina o que diz na nossa revista do aluno. Olha só o que diz aí, olha. Os materiais que você vai precisar para as atividades de hoje, que você vai explicar para a sua criança. Se é para os seus bebês, aproveite aqueles giz de cera, sabe, próprio para bebê, que você encontra em livrarias por aí, porque tem um desenho lindo de Ezequiel e seus amigos, que o seu bebê, a sua criança, já pode dar aí os primeiros rabiscos, né? As pinturas legais, os traçados, vamos dizer assim. Deixe-os à vontade, tá certo? E para a turminha de 2 a 3 anos, olha que atividade linda, gente. Vai estimular a coordenação motora, porque a sua criança com giz de cera já vai cobrir os pontilhados, e com papéis coloridos você pode ajudar cada uma delas a colar aí, tá bom? Com colinha em bastão. Você vai colorir todo o caminho, né, que Ezequiel e os seus amigos fizeram. Ai, vai ser muito legal, muito divertido, tá bom? Que Deus abençoe. Vamos lá, pessoal, mãos à obra, que Deus é com vocês. Que Deus abençoe, e se Deus quiser, no nosso próximo encontro, na nossa próxima videoaula, estaremos aqui compartilhando outras ideias com vocês sobre a nossa revista maternal, com muito carinho para todos vocês. Então, um grande abraço e até lá, se Deus quiser. Tchau! Olá, professor! Bem-vindo de volta para a última aula do mês de fevereiro. E hoje o nosso tema é sério, porém é muito necessário. Nós vamos falar hoje sobre o orgulho. Para abordar esse tema, nós vamos trabalhar o capítulo 28 de Ezequiel, que fala sobre o rei de Tiro. Um tema que chama a atenção das crianças, não é verdade? Quando nós levamos castelo, coroa e algo relacionado a esse tema, as crianças gostam demais. Nós conseguimos despertar a imaginação delas, e através desse despertamento nós podemos usar para ensinar verdades eternas. E essa lição pode se transformar em algo inesquecível. Para tanto, vamos fazer a leitura da nossa revista de hoje. A lição de número 8 traz como tema o rei orgulhoso. Encontrando o tesouro, Ezequiel, capítulo 28. Guardando no coração, seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Ezequiel, capítulo 28, versículo 17. O objetivo diz assim: saber que Deus fica triste quando as crianças têm atitudes de orgulho. Vamos louvar, toque, 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 3 palavrinhas, Criança de Jesus, Aline Barros. As orientações importantes dizem assim: olá, querido professor, providencie um castelo de brinquedo ou em forma de desenho, conforme a sua realidade. Confeccione uma coroa bem bonita, com a palavra orgulho escrita ao centro, para ser utilizada na hora da contação da história pelo professor. Não esqueça a Bíblia e o boneco do profeta Ezequiel. Enfatize que devemos ter cuidado com o nosso coração para não sermos contaminados por esse sentimento tão destrutivo que é o orgulho. Nós temos as providências e a dinâmica do versículo. Primeiramente, você pode fazer a impressão desse cartaz aqui que você vai encontrar lá no link de apoio. Está disponível para você fazer essa impressão. Você já sabe que precisa ter o flanelógrafo para te apoiar, senão você vai precisar ficar segurando a imagem bem na frente da classe. Faz a leitura do mesmo e daí você pode usar qualquer dinâmica. Hoje eu trouxe uma música como dinâmica, tá bom? Para não ficar só na repetição, repetindo, falando, para não ficar cansativo. Então você pode usar essa música aqui, ó. Vamos lá, vamos decorar o que a Bíblia tem para ensinar. Vamos lá,
Preste atenção para nunca mais sair do coração. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Suou ritmado, não foi? Não é verdade? E aí esse ritmo é que vai possibilitar que a criança aprenda, certo? Essa forma ritmada, como se você estivesse quase cantando, certo? E quando fazemos assim, a criança aprende com mais facilidade, tá bom? Aí você canta e diz: agora é a sua vez. Aí a criança vai falar. Quando ela falar, você canta de novo. Parabéns, você decorou o que a Bíblia ensinou. Guarde bem no seu coração e assim você será um campeão. Ah, e tenha na sua mão uma bala, um bombom, uma coroa com um bombom, algo que esteja relacionado à lição para premiar essa criança, porque ela vai ficar muito feliz, tá certo? Você gostou dessa dica? Então vamos passar para a próxima, que são os recursos didáticos da nossa história. Você vai selecionar as figuras que estão no link de apoio. Você vai selecionar a figura do versículo que está disponível para você, a figura 10, que é um castelo em uma ilha no meio do mar, certo? E você pode providenciar um castelo de emborrachado, ou se você tiver um de brinquedo, vai servir também. Você pode confeccionar um castelo mesmo na sua casa. Pega papelão e reveste com emborrachado. Pode ser tanto dourado quanto o emborrachado mais simples. Você poderia aqui também, ao invés dessa base aqui que eu fiz toda amarelada, você poderia fazer uma base marrom de repente aí para servir, para dar a entender que seria a ilha. E ao lado você poderia colocar emborrachado azul para dizer que seria a água, certo? Então eu fiz as pilastras do castelo com papel cartão. Eu utilizei rolo de papel toalha, encapei para fazer as pilastras, e os cones eu fiz de emborrachado mesmo dourado, para dar essa ideia de castelo. As bandeirinhas, olha só, utilizei palito, encapei, fiz o formato da bandeira e encaixei aqui no cone maior, tá certo? Ah, mas eu não tenho esse material, então pega um de brinquedo, mostra para a criança. Não tem um de brinquedo? Você tem Lego na sua igreja? Você tem Lego na sua casa? Aquelas peças de montar? Você pode também montar um castelo com aquelas pecinhas e levar para a criança. Não tem também? Imprime um ou desenha, pinta bem bonito e leva para sua criança, que a sua aula vai ficar maravilhosa, tá certo? Leve coroas, e essa coroa aqui eu coloquei a palavra orgulho justamente para trabalhar o tema da aula hoje, que é sobre orgulho. Vamos falar de coroa, vamos falar de castelo, vamos falar de rei, mas o foco principal aqui é falar sobre orgulho. Preparou tudo, preparou a coroa, preparou o flanelógrafo, levou a maquete, levou o Ezequiel, tá com a Bíblia em mãos, a sua revista está em mãos também, você já leu sua revista, estudou? Então você está preparado para contar a história de hoje. Vamos saber como ficou a nossa historinha de hoje? Olá, crianças! Quem quer ouvir uma historinha sobre um rei muito poderoso? Pois muito bem, há milhares e milhares de anos esse rei existiu. E sabe onde ele morava? Na cidade de Tiro, em um castelo incrível. Um castelo situado numa ilha, rodeado de água por todos os lados. Era o castelo mais lindo de toda a terra. E a Bíblia diz que o reino dele brilhava muito. Pensa num show de luzes. Era assim que era aquele castelo. E lá nesse castelo tinha joias, ouro, prata, por toda parte. Tudo lá era bonito, tudo era perfeito. Tanta beleza, tanta riqueza, só que
Com tudo isso, o seu coração ficou orgulhoso, ficou cheio de orgulho. E o que é o orgulho? É um sentimento ruim e ele faz com que as pessoas fiquem perversas, fiquem egoístas, malvadas. E esse rei, com tanta coisa, com tanta beleza, com tanto ouro, ficou orgulhoso. Ele ficou se achando e ele pensava que era o melhor de todos. Os seus barcos eram melhores, o seu castelo era o mais bonito do que os outros. Ele possuía muitos bens, muitas riquezas, e o seu coração ficou tão orgulhoso que ele se considerou até melhor do que Deus. Daí, Deus ficou triste com ele, sabia? Tirou tudo dele. Ele perdeu tudo. Perdeu o castelo, perdeu as pedras preciosas, perdeu a coroa e o seu reino foi destruído. E eu estou contando essa história para vocês hoje, criança, para que nós não sejamos orgulhosos como o rei de Tiro, porque esse comportamento não agrada o coração de Deus. Por exemplo, se você tem algo valioso, um carro, uma casa bonita, muitos brinquedos coloridos, o brinquedo que você quer ter, você não pode se orgulhar, mas você pode ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele te deu, pela família que Ele te deu, pelos brinquedos, por tudo aquilo que você recebeu da parte de Deus. Não deixar o seu coração se encher de orgulho, se encher de raiva, de coisas ruins. E nós devemos expulsar do nosso coração todo e qualquer sentimento ruim e demonstrar gratidão ao invés de sentimentos que entristecem o coração de Deus. Certo? Então vamos verificar agora como ficou o Brincando e Aprendendo. Nós podemos encontrar a primeira parte na revista do aluno, que é justamente a atividade que nós selecionamos para a criança fazer de acordo com a lição estudada. Então, a primeira ideia vai aparecer duas imagens que você vai trabalhar com a criança. E é para ela marcar, certo, dessas imagens, qual é a figura que mostra atitude de orgulho. Então, você vai encontrar aqui na primeira imagem crianças brincando, normalmente, sem briga, crianças felizes. E na segunda imagem, você vai encontrar uma criança com os braços cruzados, demonstrando raiva, demonstrando algo que ele não está gostando. Com certeza, a criança vai identificar e fazer o xizinho nesse parênteses. E a última atividade, ele vai copiar justamente a palavra que foi mais trabalhada hoje, que é a palavra orgulho. Aqui não está difícil, ele vai apenas transcrever as letrinhas para a linha de baixo. Cada coroa tem uma letrinha para que ele possa saber qual é a palavra que desagrada o coração de Deus. E para finalizar a sua aula, você pode levar moldes de coroa, você pode imprimir, pegar lá na internet, ou você mesmo pode abrir essa coroa no papel, no papel cartão ou no papel dupla face, um papel que eles possam desenhar. Você pode abrir e permitir que eles pintem, pode levar glitter, pode levar o que você tiver lá para a construção dessa coroa. E depois você pode até fazer um desfile, quem sabe? Pode até fazer uma coroação, né? Eles vão amar demais, eles gostam muito desse tipo de atividade e eles nunca mais vão esquecer, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que nós nos encontraremos na próxima videoaula. Olá, queridos professores, sejam todos bem-vindos. Desta vez, você vai acompanhar a videoaula para a modalidade juniores. Esse trimestre, estamos apresentando essa revista maravilhosa que está falando sobre o profeta Ezequiel. E olha, professor, não esqueça de preparar aí para sua sala de aula visuais como esse aqui, olha. O profeta Ezequiel, né, que quando ele vivia lá em Judá, ele era um sacerdote, né, do templo, da casa do Senhor. Mas depois que ele é levado cativo para a Babilônia, ele vai morar
próximo ao rio Quebar, né? Então aqui a gente tem a maquete do templo e a maquete também de uma casinha, né? Para representar aonde Ezequiel morava ali na Babilônia. E nesse próximo domingo você vai estar ministrando a lição de número 8. Vamos lá então acompanhar o título dessa lição? Tá aí na tela. O orgulho que derruba. O texto bíblico se encontra em Ezequiel, capítulo 28. E agora, professor, veja comigo aí o objetivo, o que nós queremos alcançar ao final dessa lição de hoje. Diz assim: ensinar que o orgulho é um pecado grave que leva à destruição. Quando sentimos orgulho, podemos nos achar melhores do que Deus ou do que outras pessoas e devemos ser humildes. E agora vamos louvar aquela canção muito legal, contagiante, que tem tudo a ver com o tema, com a lição, obediência e domínio próprio do grupo Life Kids. E o guardando no coração, você já conhece, é o nosso versículo-chave, se encontra em Ezequiel, capítulo 28 e versículo de número 17, que diz: o seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Muito bem, depois daquela recepção maravilhosa e calorosa, é hora de você ensinar o versículo. E aí você vai pegar o quê? A sua Bíblia Sagrada. Nunca esqueça, professor, de ir para a sala de aula levando a sua Bíblia. E aí você vai pedir para que as crianças possam abrir e manusear a Bíblia. E o versículo de hoje se encontra no Antigo Testamento, livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo de número 17. Leia junto com as crianças. Você pode até fazer aquela brincadeira, né? Espada para o ar. E aí depois você vai partir para o visual. A ideia e que a revista do professor está propondo é que você possa produzir ele no formato de um espelho, né? Ficou lindo, né? E aí você pode fazer em 2 laudas. Vamos acompanhar então aqui, ó. Na primeira lauda você vai colocar e vai escrever o seguinte: o seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza e você corrompeu. E aí a segunda lauda, né, ou o segundo visual do espelho, diz assim: a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Ezequiel 28, 17. Ficou muito legal, né? E isso tem tudo a ver. Quem é que se corrompeu? Lúcifer, né? E aí você pode fazer a aplicação desse versículo. É importante, professor, que você faça a aplicação desse versículo. Quem falou, para quem falou e por que falou isso. É importante você responder essas perguntas. Depois você pode fazer a dinâmica que está proposta aí na revista do professor. Está muito bem descrita, bem claro para você entender e faça. Ah, eu não gosto de fazer, eu não acho legal. Faça, porque é intencional essa dinâmica e o objetivo é que cada aluno da sua sala de aula saia com esse versículo aqui, ó, gravado no seu coração. Muito importante. Faça tudo como está aí descrito na revista e eu tenho certeza que, embora esse versículo ele seja um pouquinho grande, né, eles irão aprender, porque eles têm essa capacidade intelectual sim de aprender. Não duvide deles. Agora a gente vai acompanhar as nossas orientações importantes. Para a introdução, prepare um cartaz com as palavras orgulho versus humildade e apresente aos alunos em forma de placas ou no flanelógrafo. Explique que esses 2 sentimentos nascem no coração das pessoas. O orgulho nos afasta de Deus, enquanto a humildade nos aproxima do Senhor. Nesse momento inicial, ainda não revelem quem são os 2 personagens bíblicos que mostraremos mais adiante. Um que teve um coração cheio de orgulho, que é o diabo, e o outro que foi totalmente humilde, que é o nosso querido Jesus. Depois das orientações importantes que você sempre encontra aí na primeira página de cada lição, vamos para o Você Sabia, que é a introdução da nossa história de hoje. E acompanha aí comigo, professor. Diz assim: a Bíblia ensina que o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16, 18. O orgulho afasta as pessoas de Deus, enquanto a humildade é a atitude que traz honra e graça do Senhor. A Bíblia nos mostra o exemplo de alguém que quis ser maior que Deus apenas porque era bonito e sábio.
mas também nos mostra o exemplo de alguém humilde, que mesmo estando em posição de destaque, não quis se exaltar, nem ser maior que Deus. O orgulho é um erro grave e serve como alerta para todos nós. Deus ama os humildes, mas resiste aos orgulhosos. Por isso devemos vigiar no nosso coração todos os dias. Mas afinal, quem são essas duas pessoas? Vamos lá então, para o Você Sabia, você vai iniciar preparando um cartaz ou uma placa e aí você vai definir como que você pode fazer isso melhor para ensinar as crianças. Você vai ter que fazer uma placa com as duas palavras, orgulho versus humildade. E vamos explicar para eles a diferença dessas duas palavrinhas. O orgulho, ele é bom ou ruim? É ruim, porque ele nos afasta de Deus, né? O coração altivo, Deus não se agrada disso, porque ele vai para longe de Deus e ele tenta sempre ser maior que as outras pessoas. E vamos ver na história de hoje alguém que por causa de sua beleza e sabedoria, ele quis ser maior que Deus. E humildade? A humildade é uma coisa que traz honra, traz graça de Deus e o Senhor se alegra quando o meu e o seu coração está cheio de humildade. E vamos conhecer hoje a história de alguém que, embora fosse alguém muito importante, ele teve o seu coração repleto de humildade. Ele não tentou ser maior que Deus. Mas afinal, de quem estamos falando? Quem teve um coração cheio de orgulho e quem teve um coração cheio de humildade? Bom, você vai encerrar o Você Sabia fazendo essa pergunta, né? Deixando as crianças curiosas. Essa é a ideia inicial do Você Sabia, combinado? E agora é hora de você acompanhar aí comigo os tópicos da lição de número 8. Primeiro tópico, o rei orgulhoso de Tiro. Ezequiel, capítulo 28, do versículo 1 até o 10. Tópico número 2, o querubim orgulhoso e o filho humilde. Ezequiel, capítulo 28, dos versículos 1 até o 19. E o tópico número 3, que vai falar sobre a justiça de Deus e a restauração de Israel, se encontra em Ezequiel, capítulo 28, dos versículos 20 até o 26. E por último, a aplicação. Bom, você já sabe que toda a lição da modalidade juniores, ela está dividida em 3 tópicos. E para você trabalhar bem cada tópico, a gente pode trabalhar aí no tópico número 1, o quê? Primeiro, Ezequiel começa falando a respeito do governante de Tiro, alguém muito rico e famoso por causa do comércio da cidade. Ele era muito inteligente e por isso enriqueceu. Número 2, Deus não aceita o orgulho, porque isso faz a pessoa esquecer que tudo vem dele. Então, pediu a Ezequiel que levasse uma mensagem ao rei orgulhoso, dizendo que ele era muito arrogante. E número 3, o orgulho do rei o tornava cego para a verdade. Por causa dessa atitude pecaminosa, a sua punição seria: Deus permitiria que povos estrangeiros atacassem Tiro. Ok, então vamos lá, querido professor, o que a gente pode ensinar para os nossos alunos a respeito desse primeiro tópico? Você vai apresentar para eles a figura de alguém muito interessante, um governante que vivia lá na cidade de Tiro, né? Esse homem era muito importante e também muito rico, tá? Que ele, ó, é a figura 8.1, né? Ele era um rei muito importante e Ezequiel, né? Que ó, o profeta Ezequiel recebeu uma missão muito séria e muito arriscada, né? A missão de Ezequiel era ir até o governante lá de Tiro e dizer para ele que ele era alguém muito arrogante. Por que ele deveria dizer isso? Porque aquele governante estava se achando tão poderoso, porque ele era tão rico, porque ele era tão inteligente, ele estava se achando que era o próprio Deus. E Deus, ele não se agradou disso. E acompanha aqui comigo algumas características a respeito desse governante. E você pode preparar, olha, plaquinhas como essa, né, no formato de uma seta, indicando para o rei. Número 1, né, tá aqui, ó, o rei tinha orgulho de sua riqueza e tesouros. Ele tinha muita prata, muito ouro, e ele se encheu de orgulho por causa disso. Outra coisa, Deus fala, né, através do profeta, que ele não aceita o orgulho.
orgulho é algo que em nosso coração não pode existir, porque não agrada de forma alguma ao Senhor. Número 3, Deus o lembra que ele era apenas um ser humano. Ele estava se achando o próprio Deus. E aí Deus vem, usa o profeta para dizer: ei, você é só um ser humano. E outra coisa que Deus fala, né? Por causa dessa atitude pecaminosa, aconteceu algo terrível, né? Deus disse que ele seria castigado. Então, o orgulho desse rei trouxe uma consequência. Qual era a consequência? Ele seria castigado. Então, você vai apresentar essa figura e vai mostrar para as crianças que nós não devemos ser como aquele governante. Embora ele tivesse muitas coisas, isso não fazia dele alguém maior do que Deus. Muito interessante, né? Então, agora a gente vai para o tópico de número 2. Tópico número 2, o querubim orgulhoso e o filho humilde. E aí a gente pode trabalhar os seguintes pontos. Número 1, Deus revelou a Ezequiel sobre um querubim sábio e bonito, denominado Lúcifer, um ser criado por Deus. Era cheio de glória, mas deixou o orgulho dominá-lo. Número 2, Deus sabia que Satanás agia por trás do rei Tiro. O Senhor não tolera rebelião, nem mesmo dos seres celestiais. Número 3, mas Deus enviou Jesus à terra para desfazer as obras do diabo e nos libertar do pecado, da morte e da condenação. Muito bem, nesse tópico número 2, a gente vai apresentar. Lembra lá que no Você Sabia, você deixou uma pergunta? Quem era que tinha um coração cheio de orgulho e quem era que tinha um coração cheio de humildade? Agora chegou a hora de você apresentar. E aí você pode dizer: crianças, você sabe quem é que tinha um coração cheio de orgulho? O nome dele, sabe quem é? Lúcifer. Deus criou Lúcifer. Mas quem era Lúcifer? Acompanha aí, ó. Lúcifer, ele era bonito, ele era sábio, ele foi criado para adorar a Deus e ele era um querubim ungido. Ele era alguém muito especial, alguém muito bonito. Mas no coração de Lúcifer haviam coisas que desagradavam ao Senhor. Como, por exemplo, no coração dele havia o quê? Muito orgulho. E em seu coração havia o quê? A rebelião. Algo que o Senhor desaprova totalmente. Foi por isso que Ezequiel falou do governante de Tiro, porque ele era alguém muito parecido com Lúcifer. No seu coração havia tudo isso aqui, né? O orgulho e o desejo também de ser alguém maior que Deus. E o resultado, né, do coração do Lúcifer estar cheio de orgulho levou ele à queda, né? E isso foi algo terrível. Mas nós também queremos apresentar alguém muito especial, alguém que em seu coração havia humildade. Quem é essa pessoa? Essa pessoa é Jesus. Embora ele fosse alguém muito importante, afinal, o Filho de Deus, mas ele veio a essa terra com um coração totalmente humilde. E o que havia no coração de Jesus? Acompanha comigo. Jesus, número 1, veio para desfazer as obras do diabo. Número 2, Jesus, ele mesmo sendo Deus, não tentou ser igual a Deus. Ele também se humilhou. E ele também glorificou o Pai. E Jesus, ele obedeceu. E aí, então, você vai falar essa diferença, né? Qual era a diferença de Jesus para Lúcifer? E aí você pode encerrar esse tópico mostrando aqui, ó, a figura 8.2, né? Nós temos aqui Jesus e temos aqui quem? Lúcifer. Qual era a diferença dos dois? Jesus era humilde, né? E ele obedeceu. E quem foi Lúcifer? Um querubim, mas que apesar de ser um ser celestial, Deus não aprovou a sua atitude de ter um coração orgulhoso e ele desobedeceu porque ele quis ser maior do que Deus. Ele quis tomar o trono de Deus e Deus não aprovou isso. E por isso então ele enviou o seu filho Jesus para mostrar a diferença entre um coração orgulhoso e um coração humilde. Bom, explique dessa forma, né? Mostre a diferença de Jesus e de Lúcifer e eu tenho certeza que as crianças irão entender. Agora a gente vai partir para o tópico de número 3. Tópico número 3, a justiça de Deus e a restauração de Israel.
E aí a gente pode trabalhar esses 3 pontos aí. Número 1, Deus também enviou sua palavra contra Sidom, outra cidade que vivia em pecado. Ele disse que mostraria sua glória ao corrigi-la e todos reconheceriam que ele é o Senhor. Número 2, mas Deus enviou uma mensagem de esperança para o seu povo. Um dia ele reuniria Israel novamente, tirando do meio das nações. E número 3, o Senhor prometeu segurança, paz e reconstrução. Eles teriam casas, plantações e viveriam tranquilos. Muito bem, já quase finalzinho da lição, é o tópico de número 3, e a gente vai iniciar falando a respeito de uma outra cidade chamada Sidom. E aí você pode preparar uma plaquinha como essa aqui, ó. Sidom era uma outra cidade que também vivia em pecado. Mas apesar daquela cidade viver em pecado, Deus trouxe uma mensagem de esperança, que o Senhor iria corrigi-los e depois dessa correção haveria um tempo de restauração e de reconstrução, né? E aí, olha, tem essa figura lindíssima aqui, que é a figura 8.3, uma mensagem de esperança, né? O povo estava recebendo ali uma mensagem de esperança de que o Senhor mudaria a sorte deles, porque afinal, aí você pode preparar uma plaquinha como essa aqui, ó, no formato de um pergaminho, que diz aí, ó, a justiça de Deus é perfeita e sua palavra sempre se cumpre. Você se lembra que Deus levou o povo lá para a Babilônia, mas ele também disse, usando o profeta Ezequiel, que eles iriam retornar. E esse retorno não seria de qualquer forma, seria um retorno espetacular. Por quê? Aí você pode preparar aqui, olha, essa plaquinha no formato de escudo que diz aí: o Senhor prometeu segurança, paz e reconstrução. Foi algo que o Senhor prometeu para aquele povo. Vocês vão ficar naquela terra, vão ser cativos, vão ser prisioneiros, vão ficar exilados. Mas olha, lembrem-se, eu sou a segurança de vocês. Por isso que a plaquinha está no formato de escudo. E ele prometeu que quando eles voltassem lá para a terra deles, Judá, eles teriam novas casas. E aí tem aqui, olha, essa plaquinha no formato de uma casa que diz: eles teriam casas, plantações e eles viveriam tranquilos, né? Eles retornariam e toda aquela cidade que havia sido destruída, devastada, né? Por causa que eles foram levados para uma outra terra estranha, Deus os traria de volta e traria sobre eles uma dupla honra. Que coisa maravilhosa! Então a gente vai encerrar esse tópico falando que Deus, ele corrige sim aquele que peca, mas ele também tem promessas de uma restauração e de uma reconstrução, assim como foi com o povo lá de Judá. E agora a gente vai então para a aplicação e a conclusão. Como é que a gente vai concluir essa lição de hoje? Você pode concluir da seguinte forma: não importa o quanto sabemos ou o quanto somos bons em algo, tudo vem de Deus. Devemos dar a Ele toda a honra e glória, reconhecendo que é Deus e tudo Ele pode fazer. O Senhor não gosta de pessoas orgulhosas, mas sim de pessoas humildes. A humildade nos aproxima de Deus e o orgulho nos afasta dele. Importante, querido professor, que na conclusão dessa lição você possa estar orando com os seus alunos, abençoando, profetizando, ungindo eles, declarando que eles também, assim como Jesus, têm um coração cheio de humildade. E depois você pode partir para fazer junto com eles a atividade da revista do aluno. É interessante que cada criança possa ter a sua própria revista, né? Que ao final do trimestre elas podem estar levando para casa, né? E aí, olha, na lição de número 8, nós temos 4 atividades muito legais. A atividade de número 2 vai ser para eles marcarem, né, quem era Jesus e quem era Lúcifer. Se você explicou bem, eles vão conseguir realizar essa atividade. E aí, virando a página, nós temos o exercício de número 3, que é para eles pintarem, né, como é que o povo vai retornar lá para a sua terra de origem. E aqui, né, número 4, que é o espelhozinho, né, onde eles vão escrever lá o versículo, né, que ficou bem legal. Bom, querido professor, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você, que esse próximo domingo a sua aula seja maravilhosa e cheia da graça e da presença do Senhor. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Tchau, tchau e até a próxima videoaula.